e esperava ela e depois buscava e deixava ela em casa. Então ele sempre teve esse aspecto protetor de cavalheirismo com a minha avó, e aí eles se apaixonaram, casaram cedo, né? Acho que casou, ele tinha 23, minha avó tinha 20, um ano depois, e viveram até o final da vida, eles faleceram há pouco tempo. Eu não vejo isso hoje, na juventude de 22 anos, o homem se preocupando com o cavalheirismo de proteção com a sua pretendente, a sua esposa, namorada. O que você acha que está acontecendo aí? Você percebe isso também? O pessoal costuma dizer, né? Já não tem mais tantos cavaleiros porque também não tem tantas damas. É o feedback. Né? Você pega a época da sua avó, como que as mulheres daquela época se comportavam, né? Como que elas se resguardavam. E hoje você não tem nada disso no imaginário feminino. Então, a própria calibragem do comportamento masculino, ela é dada pelo comportamento feminino. Eu tenho uma professora que eu trabalho... Há um espelho, então, um espelhamento. Exato, essa palavra é perfeita, um espelhamento. Então, ainda hoje, quando porque nós homens, a gente é muito... Eu não gosto de generalizar, né? Mas aqui para a gente poder bater esse papo, nós somos muito conduzidos a nos comportar de acordo com o comportamento da mulher. É justamente esse espelho que você disse. Então, quando um camarada hoje em dia ele percebe que a mulher ela se respeita, ela tem, né, essa mulher é uma verdadeira dama, primeiro que o próprio comportamento dela seleciona o tipo de homem que se aproxima. E se ela tem... Ela é o filtro. A mulher é o filtro. Yuri, esse filtro é tão interessante, o filtro feminino. Será que as mulheres também não estão um pouco perdidas? Total. Eu costumo brincar com o imaginário feminino nos últimos tempos, ele foi apodrecido. Por influências, vou citar o nome aqui dessas mulheres que estão influenciando outras mulheres, que estão jogando elas num limbo e que elas se perdem por completamente, são influenciadoras, são ideologias que jogam elas num limbo em que elas se perdem, elas se desconectam, né, desse feminino e elas passam a entrar numa espécie de guerra e competir com os homens quando não tem necessidade nenhuma de competir. Quando, na verdade, o que fez com que nós chegássemos até aqui enquanto civilização foi a colaboração mútua entre homens e mulheres. Olha, a seleção da mulher, ela foi dada pela natureza no seguinte sentido. Se você pega, por exemplo, a obra do professor português Paulo Finuras, se chama A Natureza das Causas, que trabalha um pouco com psicologia evolucionista, ele vai dizer que a natureza, de certa forma, deu à mulher esse atributo de selecionar. Por quê? Porque o fim, ele entende lá, os evolucionistas, que o fim de um casal é a reprodução, para ele. Né? O fim de um casal ficar junto é a continuidade da espécie. E quanto mais essa mulher conseguia selecionar, era melhor para a espécie, não necessariamente para ela. Ou seja, ela iria selecionar nos primórdios o sujeito que tinha mais recursos, o que era mais forte, o que era mais corajoso e tinha também um quê de generosidade para permanecer do lado dela durante a gestação. Então a mulher ela tem essa programação, olha, eu não posso estar gestante de qualquer homem. Eu preciso selecionar. Eu preciso selecionar para o cara acessar a minha intimidade, para ele ser um cara que vai estar do meu lado assumindo todo o papel e toda a responsabilidade dele. É como se o acesso ao sexo fosse uma espécie de troféu aos melhores. Mas nos primórdios era basicamente isso. Hoje, né, eu não estou aqui criticando ninguém, não é meu feitio, o acesso se tornou para quase qualquer um.